O homem que não se conhece não consegue superar seus limites. O ser humano precisa se conhecer para superar seus limites, né? A gente precisa conhecer nossa cultura para superar os limites da nossa cultura. A gente precisa conhecer a realidade nacional para superar os limites da realidade nacional. A gente precisa se conhecer para superar nossos próprios limites, né? Então, nesse sentido, tem toda uma disposição psicanalítica do mundo, né? Que a gente precisa se interpretar melhor e entender. Mas não é se desvelar totalmente, não é desconstruir tudo. Longe disso, né? Mas tudo isso tem a ver com narrativas, né? A gente tem aí uma ilusão biográfica que a gente constrói a respeito de si próprio, que a gente precisa desconstruir essa ilusão biográfica, né? Para a gente poder ser melhor, mais apurado, né? Eu uso muito isso na gestão, né? As gestões que eu faço das minhas empresas, ela está muito atrelada a essa concepção. Mas, voltando à questão da manipulação, né? As IAs, elas têm esse potencial manipulador, mas elas têm esse potencial manipulador porque esse potencial é humano. Potencial humano, sim, né? sim. Agora, a questão é como a gente usa essa ferramenta de uma maneira ética. Ela é uma alavanca que vai tanto trazer mais abundância e mais vantagens e benefícios para a humanidade, assim como também malefícios na mesma medida. Cara, você sabe que essa é uma Qualquer dimensão do que é moderno, né? Quando a gente fala que isso é uma dialética truncada. Né? Existe um grupo de filósofos frankfurtianos que eles falam da dialética truncada, da contemporaneidade. Quando você começa a racionalizar o conhecimento, a instrumentalizar a razão, você começa a criar situações onde, por exemplo, a Bayer produzia aspirina e também produzia o Zyklon que matava os judeus nos campos de extermínio. E na mesma planta. E a aspirina faz bem, ela afina o sangue, ela melhora, né, a dor de cabeça, ela evita certos tipos de doenças. Mas o Zyklon não tem nem o que dizer a respeito dessa barbárie, essa coisa horrorosa, né? Então você começa a criar a internet, quantas vidas a internet já destruiu? E quantas vidas a internet ajudou a mudar, né? Então, o uso das ferramentas, dessa transformação da natureza, né? Vamos entender o seguinte, o ser humano existe a partir dessa concepção de que a gente, como humanidade, está o tempo inteiro transformando a natureza para sobreviver. Inclusive, essa é uma concepção marxista, né? Materialista, né? De que você está transformando a realidade em bens. A gente está o tempo inteiro transformando a realidade em bens. E se a gente não está fazendo isso diretamente, a gente está fazendo indiretamente. Eu acho muito engraçado que, assim, a maioria dos esquerdistas que eu conheço Esquerdistas. As pessoas de esquerda. Assim como tem os direitistas. Mas seria errado falar os esquerdistas? É que esquerdista, eu vou falar uma coisa... É pejorativo? Eu vou falar uma coisa polêmica. Esquerdista e direitista são expressões muito recentes. As pessoas começaram a falar isso recentemente. Porque dá uma percepção de que é uma coisa meio uma doença, né? O esquerdista, o direitista. Cara, pessoas de direita, pessoas de esquerda, né? É um jeito mais nobre de você falar de posicionamentos políticos dentro de um espectro que não morre, porque a direita e a esquerda, elas não são estáticas, elas estão o tempo inteiro em movimento, né? E eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas, ela flutua nesse espectro entre direita e esquerda, dependendo da situação, da opinião, etc, né? Isso não quer dizer que não existam pessoas de direita e esquerda, ao contrário. Sim. Você tem tendências à esquerda, tendências à direita. Mas, enfim... Mas beleza, pessoas com um alinhamento mais à esquerda... Ótimo. Elas são normalmente, pela minha experiência, assim, pessoas que são mais voltadas, digamos, talvez com uma visão, às vezes, muito emocionada das coisas, principalmente adolescentes e tudo mais, né? Não, tem revolução, sei lá. E aqui eu tô falando da galera marxista mesmo. Os radicais. E os marxistas mesmo, assim, e Marx era totalmente a visão dele, né? Muito materialista, enquanto os libertários consideravam que o mercado é algo que é muito dinâmico, mutável por conta dos sentimentos humanos, né? Então não tem como tu prever as coisas, porque assim, existe esse fator nosso humano de sentimentos, dessa variação, que não tem como tudo é material. Claro que existe, quando a gente tem essa visão mais pragmática e funcional das coisas, a gente acaba botando tudo, criando tudo, produtizando tudo, né? Que é um problemaço isso, a gente tem que entender que isso é um problema. O próprio teu sócio, né, o Guga Stocco, se fez um IPO agora, se produtizou.
Ele mesmo, primeiro IPO. O Guga se reificou em um produto. Primeiro Não, produto. cara, olha só. Gente, não tem... Preconceito, cara, é como se você instalasse... Quando a gente olha para um computador, a arquitetura de um computador se parece muito com a arquitetura da mente humana. Né? É uma projeção da engenharia. Eu acho lindo isso. E tu vê que isso se reflete em tudo. As LLMs, elas também são o mesmo reflexo. É uma projeção, né? Olha o que eu falo, é uma extensão. A memória RAM é o consciente, o HD é o inconsciente, a capacidade de processamento é a capacidade sináptica, né? Então, se você começar a parar para pensar, um computador ele é quase uma emulação da nossa mente, né? E quando você é preconceituoso, é como se você ocupasse um pedaço enorme do seu HD com um arquivo que não serve para nada. Entende? Que nem está indexado, né? E isso te impede de refletir, te impede de pensar, te impede de viver. E, assim, a gente não pode negar que, concordando ou discordando, existem pensadores que são totalizantes na filosofia, né? O Marx é um pensador totalizante. A filosofia marxista, ela não é uma filosofia sobre o socialismo. Ele está reagindo ao liberalismo e tentando explicar a realidade social da maneira dele. E aí você tem os marxistas, os marxianos, os neomarxistas. Tem toda uma gama, né? Os anarquistas, que de uma certa maneira não derivam do Marx, mas vão dialogar depois nas internacionais. Você tem toda uma gama de histórias aí que a maioria das pessoas não conhece e que elas influenciaram muitas coisas. Por exemplo, a própria discussão lá liberal que a gente estava falando da renda básica, ela foi perpetuada pelos sociais-democratas, né, que são um tipo de discussão dentro dessa lógica marxista, né, e que mais tarde foi sendo apropriada pelo liberalismo, né, então o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e que é um partido, teoricamente, centro-direita, né. Então, vocês... Cara, é até difícil as hoje. coisas são ricas. Até comentou comigo de um site lá. Qual que é o nome do site mesmo? É o Political Compass. Political Compass. Olha, politicalcompass.org. Eu acho que é .org ou .com. .org, produção. Né? Eu Aí quando você entra lá, você vai fazer todo um teste. Aquilo ali é da ciência política saxana, inglesa. Você vai fazer toda uma série de perguntas ali, ele vai colocar você entre direita, esquerda, autoritário e libertário. Porque tem essa também. Às vezes a gente critica uma esquerda autoritária, mas a gente concorda com uma esquerda libertária. Às vezes a gente critica uma direita autoritária, mas a gente concorda com uma direita libertária. A gente tem que saber se posicionar na bússola política, né? Por isso o nome do negócio é Political Compass, né? Então a questão é a seguinte, você vai preencher lá. Aí vai dar que você é um cara de esquerda libertária. Você vai falar, não, cara, eu sou de direita. Calma, meu. Você é para algumas coisas, para outras não, né? Você está ganhando autonomia política. Como é que é? É um espectro que as pessoas têm que entender que não existe só isso ou isso. Essa dicotomia, né, que existe hoje, que ou tu é isso aqui, essa dicotomia. Ou tu tá aqui, ou tu tá ali. Se a gente vai pegar, por exemplo, cara, é cada vez mais difícil. O que é a China? A China é o quê? É um capitalismo com características chinesas? A China é terrível. Eu conheço um cara que é um desses caras que fala no Brasil 247 lá. Ele fala, cara, a China é um capitalismo com características chinesas. Então, assim... O Mao Tse Tung, né, quando ele fez a revolução, em 49, ele disse, em 100 anos a China vai voltar a ser a maior civilização do planeta Terra. Olha que interessante, né, porque ele diz, a gente vai voltar a ser. Ele tem uma compreensão, como o chinês, a cultura chinesa tem, de que eles foram a maior civilização do planeta Terra. E que agora eles precisam retomar essa posição. Sim. E aí eles fazem um projeto de 100 anos. Você disse há pouco, né? A gente mal consegue fazer uma política pública de 4. Sim. Eles fazem uma de 100. Eles estão bastante avançados, né? Porque se você parar para pensar quanto tempo faz para chegarmos em 2049, nós estamos em 2024, né? O mundo já não é mais... Daqui 25 anos a China vai voltar a ser a maior civilização. Sim. Eles estão no caminho para isso acontecer, né? Agora, é óbvio que ali você tem uma mescla de uma série de experiências políticas do século XX, né? E é muito difícil a gente definir a China, porque você precisa praticar alteridade com a sociedade, com a história chinesa. Por exemplo, a China tinha prensa no século VIII.
E aqui a gente conta que a prensa foi inventada pelo Gutenberg em 1500, né? Ali. Então, assim, narrativas. Né? A gente precisa começar a praticar alteridade para se entender melhor as coisas, se prender menos às certezas, né? Porque não, é muito difícil a gente... a gente está chegando no momento que o próprio Ray Kurzweil disse que a gente está chegando numa singularidade, ou seja, a gente não vai conseguir mais prever 1, 2 anos do futuro porque a tecnologia vai evoluir tão rápido que a gente não sabe mais o que está acontecendo. E isso está previsto para 2029. Então. E a gente precisa entender que esses instrumentos que são extensão da nossa existência, né? Esses instrumentos que a gente cria, a gente precisa voltar a fazer debates éticos, né? Sobre o caminho que a gente quer tomar, o caminho que a gente quer seguir. E a IA, ela passa muito por isso. Se você parar para pensar... se a IA realmente fizer uma leitura apurada da literatura dos últimos 500 anos, a IA vai ser de centro-esquerda.